Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Tem muitas pessoas que me perguntam o seguinte, tem de carona comigo hoje, tá? Fala assim, Diego, eu devo continuar lutando pelo meu casamento? E aí eu pergunto para a pessoa assim, o que você entende por lutar? Lutar pelo casamento. Deixa eu te contar a minha concepção de casamento e de lutar pelo casamento. Eu entendo que você solteiro é um indivíduo. Seu cônjuge é um indivíduo. Mas aí, num determinado momento, vocês decidem se casar. Então, vocês agora viajam comigo aqui, ó. Pega o meu exemplo. E agora vocês se casam, é como se vocês dois entrassem em um carro. E agora esse carro chama-se casamento. Então, como é que funciona? Um carro é duas pessoas que dirigem ou só uma? Só uma, né? Pois bem. Então, segundo o que a Bíblia diz, seu esposo é o motorista, é quem dirige esse carro. Você viaja ao lado dele. Talvez como uma copilota, né? Alguém que vai instruindo, vai com o mapa na mão, vai direcionando, auxiliando em tudo que precisar. Pois bem, o casamento é como um carro. Só que aí, vocês não fizeram a manutenção devida, sabe? Não atentaram aos vazamentos de óleo, não se atentaram à baixa do combustível. E aí pode ser que o carro parou. Parou, não está mais funcionando. Tem pessoas que vivem dentro de um carro parado, um casamento parado, que não vai em lugar nenhum, sabe? Se respeitam, ninguém abandona o carro, mas não chega mais em canto nenhum. Só que o deserto, o que é o deserto? O deserto é aquele momento em que o seu marido ou a sua mulher abriu a porta do carro e falou: Eu vou sozinho. E foi sozinho. E foi sozinho. O que deve se acontecer agora? O que deve se acontecer? Primeiro, se você quer manter o seu casamento, você precisa descobrir o que foi o problema do seu casamento. E você precisa consertar, sabe? Se você conseguir consertar sozinho, você conserta. Se você conseguir que alguém conserte, leve para alguém consertar, sabe? Mas enfim, precisa consertar. O casamento só anda se tiver arrumado. Eu entendo que lutar pelo casamento para algumas pessoas seria você descer do carro também, um carro o qual o seu marido ou a sua mulher já foi embora, o carro está quebrado e você quer ir empurrando o carro para frente. Você está fazendo força, levando o carro para frente. Vai resolver o problema? Não vai. Sua mulher ou seu marido vai entrar dentro do carro? Não vai, sabe? Porque você não resolveu o carro. Então, você ficar lutando pelo casamento é como você empurrar um carro quebrado, sabe? Sem saber para onde você vai empurrar. Mas às vezes você pode fazer um diagnóstico no seu casamento, no seu carro, e descobrir que na verdade só estava faltando combustível. E aí você pode sim lutar agora para levar o seu carro até um posto de combustível. E lá você abastece. E uma vez que abasteceu, o problema está resolvido. Simples. É você fazer um esforço tendo a certeza de que o resultado é garantido, tá? Uma outra situação no meio disso tudo é que se porventura o seu casamento, o seu carro quebrou e seu esposo ou sua esposa saiu fora, né? Saiu do carro. Eu vou encostar aqui numa sombrinha para a gente conversar direitinho. E seu marido ou sua mulher saiu fora, foi embora. Não adianta tão somente você orar e torcer ou ir atrás e botar dentro do carro. O carro está quebrado. Você entendeu? Não resolve.
Agora tem gente que pega e fala assim, Diego, eu empurrei meu carro até a ladeira. E aí minha mulher entrou dentro, agora nós estamos, ó, numa boa. Peraí, se você não arrumou o carro e botou ele numa ladeira, existe o risco de você se chocar com outro carro. Existe o risco, ainda que não ocorra o choque, que tudo corra bem, que você desça a ladeira, mas quando começar a subida, lembra que seu carro está quebrado. Você não resolveu o problema dele ainda. E por causa disso, ele vai parar de novo. Tá? Deixando a analogia do carro de lado, indo agora para a prática, não sei se você conseguiu compreender bem, mas a luta pelo casamento é a mesma forma. Existem problemas dentro de um casamento que não requer a necessidade de você falar assim, eu vou lutar pelo casamento. Não. Às vezes você precisa resolver o problema e deixar as coisas fluírem. Tem alguém que diz assim para mim, sempre. Mas, Diego, meu marido pediu divórcio e eu não vou dar o divórcio. Eu vou lutar pelo meu casamento. Deixa eu te falar um negócio. Talvez o maior problema do seu casamento era justamente porque você teimava demais com seu marido. Você não deixava ele dirigir a vida de vocês. Você queria ter o controle de tudo. E você brigava sempre, era muito rixosa. Agora você quer restaurar o seu casamento. Brigando com o seu marido por meio de advogados. Fazendo rixa. Não querendo assinar um divórcio. Você está realmente pensando na restauração do seu casamento? Ou você está sendo você? Quando a gente fala em lutar, é igual eu falei de você empurrar. É você fazer esforços sob medida, de maneira planejada, sabendo o que você quer alcançar. Então, se porventura você precisa identificar o problema, identifica o problema. Sabe aonde você luta pelo seu casamento? Não é mantendo o controle sobre o seu marido, sobre o que ele faz, sobre o que ele deixa de fazer, sabe? Não dando divórcio, seja lá o que for. Não, não é nisso. Muitas das vezes, quando você identifica o problema, você luta pelo seu casamento resolvendo o problema. Então, se você era uma mulher, por exemplo, muito ciumenta, muito rixosa, muito controladora, muito desleixada, você vai mudar isso e agora você vai lutar para ser uma mulher menos ciumenta, uma mulher mais controlada emocionalmente, menos controladora de pessoas e de situações, a fim de que o seu marido olhe e veja que você mudou e que o grande problema do casamento foi resolvido. Tá entendendo? Então não adianta às vezes a gente tentar empurrar um casamento ladeira acima, sendo que o problema persiste. Sabe? É a gente dedicar forças em vão. Entenda o seguinte: você precisa saber pelo que você está lutando e como você está lutando. Às vezes você fala assim, nossa, eu estou lutando pelo meu casamento. Como é que seria isso? Ah, Diego, eu estou orando e jejuando. Tá, então, o que tem a ver o casamento com oração e jejum? Ah, é que eu estou orando a favor disso. Deixa eu te falar uma coisa. Você está orando, mas talvez você está orando da maneira errada. Porque a sua oração deveria ser o seguinte: o seu casamento é uma junção de duas pessoas. E se deu errado é porque as duas pessoas estão com problemas. Então a sua oração deve ser assim: Senhor, mostra para mim o que eu preciso mudar. Por que o que eu preciso mudar e não o que o outro tem que mudar? Porque eu não controlo o outro, eu controlo eu. Ah, Diego, meu esposo, ele é muito briguento. Ótimo, eu vou orar ao Senhor para que eu seja mais pacificador, então. Ah, Diego, minha esposa é muito ciumenta. Ótimo, eu vou orar ao Senhor para que eu seja mais sábio e não dê motivos para despertar o ciúme dela. Ah, Diego, enfim, é mais fácil você buscar a sua mudança, o seu conserto, a sua restauração, do que tentar o do outro. E aí, olha que situação interessante, porque quando você se restaura, quando você fica pronta, agora se torna mais fácil a pessoa voltar para o casamento. Agora imagina que esse carro, que é o casamento, ele está numa estrada deserta. Cruzando num deserto, aquelas estradas americanas, sabe? Que passam no meio do deserto. Ou seja, chegou num determinado momento
que seu esposo ou sua esposa desceu do carro porque o carro quebrou e já não aguentava mais o calor e tudo, e deu sequência na sua vida a pé, pensa que na hora que esse carro tiver consertado e você tiver consertado, a pessoa ela vai querer voltar para dentro do carro e sair do deserto, sabe? Porque muitas das vezes o deserto é um adultério, é uma depressão, é um abandono, é uma humilhação. E a pessoa não quer isso, sabe? Então, foque na luta certa, da maneira certa, tá bom? Pega seu caderninho, tira uma página dele e faça essa análise. Escreve lá tudo que você acha que eram os problemas do seu casamento relacionados a você. Tudo. Vamos começar a fazer uma análise dos possíveis defeitos, tá? E por enquanto só isso, tá? Só essa análise. Depois eu vou dizer para você o que a gente vai fazer quando a gente detectar alguns desses problemas, tá bom? E ó, lembrando você mais uma vez, se você está acompanhando a gente todo dia, curta o vídeo para eu saber que você está acompanhando, que você não perdeu esse vídeo, tá bom? E se você é novo aqui, seja bem-vindo à nossa família, tá? Se inscreva no canal, todo dia cedo a gente está se encontrando aqui, tá bom? Fica com Deus, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Até mais, tchau, tchau.